O NET Educação está começando. No programa de hoje tem bate-papo com Luciana Alan sobre o projeto EduConexão. Então o programa, apesar dele ter a tecnologia como um viés, aí, um recurso que a gente acaba explorando muito, a gente acaba falando muito mais com o professor sobre a prática pedagógica, sobre as metodologias de ensino, como que ele pode propiciar novas estratégias de ensino para que os alunos se engajem mais nas atividades de aprendizagem e com as tecnologias que ele tiver à disposição. E tem também a psicóloga e pedagoga Beth Monteiro, que conversou com a gente sobre o uso do cantinho da disciplina na educação das crianças. É ruim quando o cantinho da disciplina sai de dentro de casa e vai para a escola? Bom, está mostrando para o aluno ou para a criança que a pessoa não tem autoridade ou não tem condições de trabalhar este comportamento. Então, o que faz? Tira da frente e fica lá, isola. Ensinar limites para as crianças é um desafio, tanto para os pais quanto para os professores, que têm que conviver com crianças de diversos temperamentos e personalidades em ambientes coletivos. Mas o que fazer quando um estudante infringe as regras, não respeita os professores, os alunos? Será que as escolas podem adotar os chamados cantinhos da disciplina, cantinho do pensamento, métodos tão disseminados pela mídia, pela televisão? Para falar sobre este assunto, nós viemos conversar com a Elizabeth Monteiro, ela que é psicóloga, pedagoga, escritora e já tem 5 livros publicados. Beth, muito obrigada por estar aqui com a gente, conversar com o NET Educação sobre este tema que é tão polêmico e tão discutido. Afinal de contas, o que é o cantinho da disciplina? O cantinho da disciplina, para mim, é um absurdo, né? Porque não tem função educativa. O castigo, né, para funcionar, tem que ter uma função educativa e não punitiva. E o cantinho, ainda mais quando falam para a criança que ela vem para aquele cantinho para pensar, isso é um absurdo maior ainda, porque até 5 anos, ou um pouquinho mais, a criança não tem a capacidade de elaborar, pensar sobre o que ela fez, tá? E mesmo com os maiores, eles têm capacidade de elaborar, mas botar no cantinho para pensar, está ensinando que pensar é castigo. Pensar não é uma coisa boa. Vai para o cantinho pensar. Quando o pensar é o que nos torna humanos. Foi justamente a capacidade de pensar que nos trouxe aqui, que o homem evoluiu. Penso, logo existo, né? Descartes. Beth, e é ruim quando o cantinho da disciplina sai de dentro de casa e vai para a escola? Bom, está mostrando para o aluno ou para a criança que a pessoa não tem autoridade ou não tem condições de trabalhar este comportamento. Então, o que faz? Tira da frente e fica lá, isola, né? A escola e a família, né? Eu penso o seguinte, que em vez de colocar num cantinho para pensar, a escola, por exemplo, eu já fui professora, eu sei muito bem como é que é. De repente, o aluno estava muito agitado, até porque está calor, ou porque a matéria é chata, ou porque ele é um hiperativo. Manda, olha, vai levar isso aqui para a diretora. Entendeu? Já deixa combinado, mais ou menos, com a orientadora ou com a diretora, que você vai trabalhar esse aluno que está causando um comportamento que atrapalha a classe. Então, olha, você vai ser meu auxiliar, leva isso para a diretora, porque às vezes é uma criança que não consegue ficar parada. E vai pôr para pensar e ficar parada no cantinho, isso prejudica mais ainda a criança. Aumenta a ansiedade, né? Agora, falando em termos de saúde mental, isso não é bom,
porque aumenta a ansiedade, gera raiva, né? E fica uma coisa aqui presa, uma energia presa, que não é canalizada. Então, de repente, na escola, olha, você vai lá na diretora, pede para ela tal livro, ou vai lá na sala da outra professora, entrega isso. A criança ou o adolescente saiu daquele contexto, deu uma voltinha que arrumou a ansiedade, a agitação e volta, né? Agora, põe no cantinho para pensar, vai ter que pôr todo dia. O cantinho da disciplina vai ter que colocar todo dia. Por quê? Porque não gera resultados, né? E dentro de casa, aí eu sempre digo, em clima tenso, não se discute. A criança está agitada, por exemplo, em casa, então o que eu falo geralmente para as mães? Em vez de colocar de castigo, fala assim, olha, você vai para o seu quarto se acalmar. Quando você estiver calmo, você volta e a gente conversa. Ou vice-versa, a mãe falar, olha, eu vou para o meu quarto me acalmar e quando eu estiver calma, a gente conversa. Quando nós estivermos calmos, nós conversamos. E aí vai e conversa. Quando ambos se acalmarem. Isto é educar. Isso pode ser ruim, causar um constrangimento ou até mesmo gerar um bullying dentro da sala de aula? Piora uma situação porque todo comportamento que é evidenciado, destacado, reforçado, que a gente chama, né? É aquele que chama a atenção e é reforçado, vai para o cantinho, o aluno acaba fazendo isso porque ele acaba sendo evidenciado, bem ou mal. Ele sofre bullying, sim, ele sofre, mas tem uma coisa, passa a usar isso para aparecer, muitas vezes. Ou então, ele é vítima de bullying e passa a sofrer muito, fica com a autoimagem muito rebaixada, fica uma criança insegura ou um adolescente, né? As consequências são muito graves. Eu sempre acho que a gente tem que educar pelo reforço positivo. Reforçar os comportamentos positivos, porque assim aqueles comportamentos negativos desaparecem. Então, o aluno está causando problema dentro da classe ou dentro de casa, um filho está causando problema, vamos ver o que ele tem de bom, né? Olha, ele é agitado, isso está incomodando, mas ele sabe contar piada, ele é uma criança alegre, então, de repente, eu já fiz isso muitas vezes quando professora, o aluno que estava agitado, eu parava a aula. Gente, vamos pular? Vamos pular. Pronto. Ou então, ele estava lá causando, eu parava a aula, ficava quieta, e o foco que estava naquele menino voltava para mim, porque eu parava de falar e ficava quieta. Bom, e nós fomos às ruas para ouvir o que as pessoas acham sobre o cantinho da disciplina. Será que ele deve ser aplicado dentro de casa e também na escola? Vamos ver o que o povo fala. Olha, eu não sei se o cantinho da disciplina, mas que tem que disciplinar o aluno tem de alguma forma. Se o aluno ou a criança não está sendo com disciplina, cabe chamar o pai ou a mãe para estar corrigindo. Eu acho que tem que explicar para a criança o que significou aquilo. Sem explicação nenhuma, não vai entender nada. Acredito que a criança não deve ficar num cantinho de castigo numa escola. Beth, pelo que nós ouvimos das pessoas, elas realmente não concordam muito com o cantinho da disciplina na escola. Elas estão, de certa forma, certas? Absolutamente certas, porque a escola, como eu já disse, ela tem função de trabalhar esse aluno. A gente antes tem que pensar o que está acontecendo para que essa criança esteja assim. Então, a escola tem que investigar e encaminhar, se ela não conseguir, trabalhar com essa criança. Beth, a reflexão sobre o erro é muito importante, mas como que a escola pode fazer isso sem colocar o aluno em um cantinho, sem isolá-lo?
De repente, assim, e não adianta, às vezes a gente tem que trabalhar no momento, né? Então, de repente, senta com a classe, né? Porque tem alunos que até se queixam do comportamento do colega, né? Então, de repente, conversar numa boa. Ô, João, você está passando dos limites, olha o que está acontecendo, a classe toda, né? E, de repente, os amigos também compartilharem, ajudarem esse garoto. Olha, João, poxa, eu não gosto quando você chega pela minha carteira e me dá um cutuco na cabeça, né? Então, mostrar para esse menino o que está acontecendo e quais são os comportamentos que os amigos também se sentem incomodados, né? Mas não num ponto de acusação, você, mas assim o professor tem que ter a sensibilidade de fazer com que esse aluno saia bem. Beth, historicamente, o cantinho da disciplina pode ser comparado aí à palmatória, ajoelhar com milho? Gente, cantinho da disciplina é uma coisa retrógrada, né? Na verdade, é uma palavra mascarada, cantinho da disciplina. É uma palavra mascarada. Na verdade, é aquele velho castigo, né? Eu fui educada numa época onde a gente botava... Eu até fui colocada num cantinho da classe de costas para a classe, né? Não porque eu fosse bagunceira, porque eu, sem querer, furei o dedo da madre que estava me ensinando a bordar. Mas aquilo, para mim, foi horrível. Então, historicamente, as escolas educavam com muita violência, né? Beth, nós agradecemos muito a sua participação no NET Educação para falar sobre este tema. E, por favor, deixe suas considerações finais. A gente sabe que a maioria das crianças e dos adolescentes nunca escutam os seus pais, os seus professores, mas jamais deixam de imitá-los. Se a gente ensina para eles que as coisas se resolvem no castigo, no tapa, no berro e na punição, é assim que eles vão aprender a resolver as coisas na vida. Então, nós, pais e educadores, nós temos o compromisso de educar este ser, fazendo com que ele pense. Acesse neteducação.com.br. Você também pode curtir a nossa página facebook.com/neteducação. Pode seguir a gente no Twitter e até mesmo se inscrever no nosso canal no YouTube.